Opa, eu sou a arquiteta e astróloga Cláudia Bocchili e estamos comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo, um marco gigante para a história da arte moderna no Brasil e que também contou com, além dos 5 notáveis, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Pica, com diversas ideias de outros artistas, influências de poetas, e vamos saber qual que é o signo relacionado a cada um desses signos. Por que eu escolhi algum deles? Claro, alguns têm uma licença poética porque não são de 22, mas tiveram a influência da Semana de Arte Moderna. Começamos com Áries. Olha aqui, Áries. Áries, nós temos Guerra e Paz de Portinari. Que coisa mais linda! Eu vi pessoalmente em 2012, quando vieram para o Memorial da América Latina. E eu digo que Guerra e Paz tem tudo a ver com Áries, porque Áries, ele é o Deus da guerra. Ele é aquele que vai atrás e ele guerreia. Ele guerreia por um propósito, porque ele quer alguma coisa. Claro, tem valores que são extremamente importantes para essa guerra. Nem sempre isso acontece. A gente sabe que tem muita coisa por trás disso. E aí eu poderia colocar só Guerra de Portinari. Mas, por outro lado, a gente vê como é importante a gente querer trabalhar a guerra para conseguir a paz. Touro, olha que lindo. Gente, eu adoro o Lavrador de Café, de Portinari também. Por que eu gosto tanto? Porque ele representa a terra. Eu sempre falo que touro tem as 4 patas no chão. E o lavrador de café, ele tem os 2 pés muito grandes e braços também muito grandes, bem fincados no chão. A gente não sabe, às vezes é uma continuidade da ferramenta da terra. A enxada dele é uma continuidade do braço. Ele faz parte dessa terra. Se acabam com florestas para poder fazer as plantações. Só que o touro tem muito a ver também com essa parte de recursos materiais. E, claro, o melhor recurso material que você pode ter é a sua comida, é o que dá na terra. Por isso que eu escolhi o lavrador de café. Gêmeos. Chegamos com as meninas famosas de Cavalcante, de biografia. Olha elas aí, elas estão leves, conversando, todas charmosas, curtindo aí um passeio. Sim, eu poderia falar da questão da mulher naquela época, milhões de outras coisas, mas eu vejo aí como para os gêmeos é interessante aquela troca de informações e como que isso é importante para ele adquirir conhecimento para fazer outras coisas na vida. Vamos para Câncer? Câncer, Maternidade, de Vicente do Rego Monteiro. Quando eu vi esse quadro, eu achei incrível, porque ele tem várias obras que tem essa questão arredondada. A gente sabe que o arredondado é muito um feminino. E se a gente olhar bem, o formato da criança e da perna dela forma um útero. Então é o útero sendo formado pelas pernas da criança e os braços dela como se fossem as trompas de falópio chegando nos ovários. Então isso tem tudo a ver com aquela questão do acolhimento de Câncer e de como a mãe faz tudo para o seu filho. É aquele amor incondicional. Leão. Leão, eu estava até pensando em colocar nossa querida antropofagia. Mas aí eu fui ver como o Abapuru, ele tem muitas releituras. As pessoas fazem nas escolas, muitas outras pessoas desenham outras coisas, então é muito famoso. Eu não estou colocando o Abapuru no sentido da tela em si, mas o que representa na Semana de Arte Moderna e como esse quadro da Tarsila do Amaral ficou famoso. Claro, a gente pode ver que a antropofagia é uma junção tanto do Abapuru como da negra, mas eu acho que o que combina mais com o palco de Leão é o Abapuru. Virgem. Virgem a gente coloca Operários de Tarsila do Amaral. E por que eu escolhi Operários? Virgem é o trabalho, é a rotina, é o cotidiano, é todo dia. Então, se é todo dia, é o trabalho de todo dia. Então, e não tem coisa mais enfadonha do que a rotina de um operário
que sai de manhã, pega trem cedo, vai trabalhar, faz aquele mesmo trabalho o dia inteiro e depois volta para casa. E você é apenas mais uma ferramenta nesse trabalho todo. Aí Libra. Libra, eu estava querendo alguma coisa relacionada com a Vênus de Botticelli. Mas como que eu poderia ter isso no modernismo? Quando eu vi que Di Cavalcanti ele fez uma releitura de Botticelli com o Nascimento de Vênus, gente, fantástico isso, né? Como mudou, deu uma tropicalizada. Eu adoro, eu acho a arte de Di Cavalcanti muito leve. E também, claro, colocando a beleza e a beleza feminina, delicada, no meio disso tudo. Escorpião. Por que eu escolhi O Homem Amarelo de Anita Malfatti se eu poderia escolher tantas outras obras que falam da vida das prostitutas ou de uma questão sensual, tudo mais? Eu achei interessante esse olhar dele, esse olhar penetrante. A gente não sabe quem é. Será que ele é um mendigo que eu simplesmente achei na rua, coloquei uma roupa e mandei ele posar? Pois é, essa é a história do quadro. Então a gente não sabe o que se passa por trás daquele olhar. A gente tem um monte de mistério e ela fala assim: aí, vamos conhecer? Aí você fica meio assim, não sabe se vai conhecer e depois você tenta descobrir a pessoa e ver o quanto de mistério tem nisso, que tem muito a ver com nós escorpiões. Sagitário, Navio dos Imigrantes, de Lazar Segal. Olha quanta coisa, quanta gente. Como o Sagitário, ele fala muito das outras culturas, dos outros países, não tem nada melhor do que essa questão da emigração. Claro, aqui a gente está falando de condições nada favoráveis, aquela questão da pobreza, gente morrendo no barco de doenças, não tendo uma boa alimentação, mas eu não estou querendo tratar disso. Mas estou querendo tratar de você sair da sua terra natal para você ir para outro lugar em busca de melhores condições de vida, fugindo às vezes de alguma questão, ou até porque os valores que você está buscando na sua vida estão em outro lugar. Capricórnio poderia escolher várias outras telas, mas como não tinha escolhido nada de John Grass, eu escolhi essa tela sem título, que mostra a galera trabalhando. E não é só um trabalhando. Você tem o pessoal da pesca, você tem o burro de carga, você tem o cavalo que estão levando mantimentos, informações, enfim, tem várias pessoas trabalhando. E isso mostra um sistema de trabalho. Então não é só aquela pessoa que é workaholic, mas o sistema de trabalho, a estrutura mantida para que esse trabalho funcione. Então eu preciso daquela pessoa pescando, preciso daquele outro cuidando da terra e cuidando dos animais, o burro para transportar as coisas, o mensageiro que vai fazer o comércio do alimento que eu estou obtendo aqui, enfim, todo esse sistema funcionando tem muito a ver com Capricórnio. Aquário, Os Retirantes de Portinari. Esse quadro ele é bem pesado, sim. E muitas vezes eu falo o seguinte: Aquário, ele quer romper com a estrutura pré-estabelecida de Capricórnio. Ele quer romper aquela estrutura para colocar uma outra mais inovadora que funciona melhor no lugar. Aí que está a questão do lugar. Se você rompe com uma estrutura e você não coloca outra no lugar, você tem uma pseudo-liberdade. Sim, porque a gente não pode dizer que essas pessoas elas têm liberdade. Elas estão profundamente dependentes de qualquer um que possa ajudar para que eles possam se restabelecer em algum lugar, possam ter um prato de comida. E então eu vejo essa parte, quando você quer romper com uma estrutura de Capricórnio, mas não quer colocar outra no lugar. E finalmente, Peixes, a Reza, de Vicente do Rego Monteiro. Ele tem várias obras relacionadas à religião, a padres e tal. E aí eu resolvi escolher uma delas, lógico com esse nome, a Reza, totalmente pisciano, que fala dessa nossa conexão espiritual, desse nosso propósito superior da vida e como isso mexe com as nossas vidas e nos dá uma sensibilidade a mais.
Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que daria para falar trocentas outras coisas de cada um desses quadros e também escolher outros quadros, olhar de outras perspectivas, mas essa foi a minha escolha baseada nas impressões da Semana de Arte Moderna. Se inscreve no canal. Muito obrigada.